Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Vamos iniciar nosso estudo de hoje à noite. Gostaria que você ficasse em pé. Você que está em casa, que você possa curvar também sua cabeça nesse momento, para que possamos orar e dar início à nossa aula de hoje, que é saúdem uns aos outros. Vamos orar. Paizinho, obrigado por essa noite. Obrigado pela tua graça, pela tua bondade, obrigado pelo teu amor, agradecemos a ti pelo perdão que o Senhor nos concede dos nossos pecados. Obrigado, Senhor, pela igreja que se reúne aqui nesse lugar. Obrigado pelas pessoas que estão em casa também participando desse estudo bíblico que teremos, e que o Espírito Santo de Deus possa falar aos nossos corações e que possamos aprender um pouco mais da Tua Palavra, um pouco mais daquilo que o Senhor deseja, Pai, que façamos segundo a Tua vontade. Abençoe os irmãos que aqui estão e os que estarão participando desse estudo, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, por favor. Já vamos abrir a revista aí na lição de número 4. E o texto base é 3 João, versículo de número 15. Está, para quem tem a revista, está na revista. Para quem não tem a revista, tem que pegar lá na Bíblia. 3 João, como tem um capítulo só, é o versículo de número 15 que nós iremos ler. 3ª carta de João, versículo de número 15. Diz assim: a paz seja contigo, os amigos te saúdam, saúda os amigos nome por nome, ou um por um, como está aí escrito na revista. Hoje nós vamos falar sobre a questão da saudação. Confesso que quando eu fui preparar o estudo já na segunda-feira e hoje relendo também esse estudo, eu não achei que Deus, ou através de Cristo, Ele desse tanto valor à questão da saudação. E o que é a saudação? O que é saudar? Algumas igrejas têm esse costume de usar, sauda o irmão tal, sauda o irmão fulano, ciclano, beltrano. Saudação nada mais é do que o quê? Cumprimentar. Através das mãos, através de um abraço, através de um beijo, através de um sorriso, um aperto de mão e assim por diante. E aí, lendo esse estudo, eu falei, caramba, Deus tem não é algo comum, é algo que Ele chama até de mandamento, É algo que o Senhor deixou para nós, para que a gente pudesse usar de maneira exterior aquilo que tem dentro do nosso interior, tá? Então, hoje, essa lição vai falar praticamente disso, Dessa questão de saudação mesmo, Parece uma coisa tão simples, mas a gente tem tanto problema com isso no meio da igreja. Pessoas que às vezes passam do lado uma da outra e acabam não cumprimentando uma outra. Pessoas que às vezes estão na rua, no mercado, na farmácia, no banco, ou andando mesmo de carro ou de moto, e encontra algum irmão e às vezes acaba vendo e não cumprimentando, Algumas pessoas veem que o irmão às vezes não cumprimenta de propósito, e isso pode até causar problemas no nosso meio, e às vezes causa, pastor, eu vi fulano de tal, parece que ele nem deu atenção para mim, e passou desapercebido. Então o que a gente vai falar hoje é algo que Deus dá valor. A lição ela põe no ponto até da questão do mandamento, nós temos que cumprimentar uns aos outros, tá? Então vamos lá, primeiro que está aí o primeiro ponto é mandamento de salvação. 1 Coríntios 16, 20 diz, cumprimentem uns aos outros com um beijo de irmão. Na tradução de vocês está escrito o que aí? Alguém poderia abrir? Ou a Ana? 1 Coríntios 16, 20. Ósculo santo, Então ele diz aí, cumprimente uns aos outros com ósculo santo ou com um beijo de irmão, Então, o que Paulo está falando? Que nós temos que cumprimentar uns aos outros. Na cultura judaica, o homem beija um outro homem, Na nossa cultura é um pouquinho estranho, A gente está mais acostumado a beijar uma moça, ou uma moça beijar um rapaz, e assim por diante no rosto, que é conhecido aqui na palavra como ósculo santo.
Mas o que Deus está querendo dizer exatamente é que haja o cumprimentar, que haja manifestação de que você viu um irmão seu e que você se alegra com a presença do seu irmão, tá? Então o mesmo preceito se encontra nos seguintes trechos escritos por Paulo e por Pedro. Romanos 16:16, alguém poderia ler para mim aí, por favor? Uma outra pessoa pode já procurar 2 Coríntios 13:12 e uma outra 1 Pedro 5:14, por favor, para ficar mais dinâmico. Amém. Então, Paulo fala o quê? Que a gente tem que saudar uns aos outros com beijo. O 2 Coríntios 13:12. Se a gente não acabar o culto e beijar um ao outro hoje, a gente vai estar enrolado, né? Tem uns irmãos que é mais beijoco. Pastor Zé que gosta, né, Pastor Zé? De beijar. E o senhor está certo. A Bíblia ensina isso. A família era bem beijoqueira, né? Muito beijoqueira. Amém. Vamos lá, outro texto. 1 Pedro 5,14. Pode ler. Amém. Então, mais uma vez, agora o apóstolo Pedro, ele fala o quê? Que a gente tem que saudar um ao outro com um beijo, né? Independente da cultura, eu creio que o que é a essência da palavra para nós é não deixar o seu irmão passar desapercebido por você, né? Não desviar dele e cumprimentar, quebrar às vezes algumas resistências e barreiras que nós temos, indiferenças que nós temos, mas ir abraçar, apertar a mão, né? Ou dar um beijo se você tem intimidade com a pessoa, né? Eu procuro beijar mais minha mãe, meus irmãos, o meu sobrinho. A gente, né, com homem beija assim, mas a Bíblia fala, é um mandamento do Senhor. É importante reconhecer que saudar uns aos outros é um mandamento do Senhor. Então pensa assim, todas as vezes que você vê alguém que você conhece, cristão, que é irmão seu em Cristo Jesus, e você passar por ele sem cumprimentar, você está fazendo o quê? Pecando, infringindo o mandamento do Senhor. A palavra fala que quando eu transgrido a lei ou o mandamento do Senhor, eu estou pecando. Então coloque isso na sua mente, né? Cumprimente as pessoas, cumprimente as pessoas. Eu sei que tem algumas pessoas que têm dificuldade, às vezes, pela personalidade que tem, mas nós precisamos quebrar essas barreiras, né? Nós precisamos quebrar essa barreira da timidez, dessa personalidade que temos, mas ir até o próximo e cumprimentá-lo. O que é a definição? No item 2 aí. A aula é bem tranquila hoje, bem fácil, mas ao mesmo tempo para colocar em prática também não é tão fácil assim. Vamos lá. Saudarmos uns aos outros é um reconhecimento externo, visível, da vida em união com Cristo, que mutuamente compartilhamos e do amor fraternal que temos uns para os outros. Então, o que é a saudação? É um reconhecimento externo, não é interno. Quando eu cumprimento alguém dando a mão, abraçando ou beijando, é algo que eu estou fazendo externamente, tá? De maneira visível e que mostra o quê? Que a minha vida está unida com a vida de Jesus Cristo. Então, quando eu manifesto isso, quando eu cumprimento alguém, quando eu abraço alguém, quando eu beijo alguém, eu estou manifestando esse amor de Cristo através desse ato meu. Deu para entender isso? Então você deve cumprimentar, ou melhor dizendo, saudar. O principal significado do mandamento é que os cristãos não devem negligenciar a presença uns dos outros ao surgirem oportunidades para se comunicarem. Eu posso falar um pouquinho com com autoridade, porque às vezes eu estou conversando com algum irmão ou irmã na porta, e as pessoas às vezes passam por mim indo embora, e é tão chato, às vezes a pessoa só cumprimenta a mim e não cumprimenta a pessoa que está conversando comigo. Talvez, irmãos, eu não estou acusando, né? Eu estou dizendo para você ficar atento. Claro que a pessoa vai dar a oportunidade primeiro a cumprimentar o pastor, isso aí é óbvio, ou um líder e assim por diante. Mas não esquece que tem uma outra pessoa às vezes do lado. Ontem a gente recebeu um irmão aqui, o André, e foi interessante que todas as mulheres, a Adriane, a Dona Cida, a Rita, quando foram embora, cumprimentaram a mim e cumprimentaram a ele, mesmo não conhecendo. E isso, irmãos, às vezes faz toda a diferença se nós queremos andar unidos.
se nós queremos alcançar algo maior da parte do Senhor. Então, lembre, né, que é um mandamento. Quando você tiver a oportunidade, cumprimente a pessoa, tá? Então, sempre lembre disso. Às vezes está numa conversa, cumprimenta um e deixa o outro, não é legal. E pior, é um pecado que nós estamos cometendo. O modo da saudação, também mencionado por Paulo e Pedro, é o beijo. Como eu disse, né, nos países orientais, onde foi escrita a Bíblia, o beijo na face é uma maneira bem comum de as pessoas se saudarem. Eu acho que é mais entre homens, né? A gente não vê muito assim na cultura oriental o homem beijando a mulher, né? Até porque em alguns países do Oriente, as mulheres não têm nenhum rosto, né, ali aberto para ver. Então eles cumprimentam mais os homens, tá? Em outros países é abraço, aperto de mão e assim por diante. Na época do Novo Testamento, o beijo muitas vezes era trocado entre os membros da mesma família e entre amigos íntimos, assim como entre os que pertenciam ao mesmo grupo religioso, né? A gente vai ver isso a gente vê muito na cultura judaica, eles tinham, né, esse costume mesmo. Tem algumas igrejas, se eu não me engano, a congregação cristã, né, que eles falam do ósculo santo, né, e aí é homem beijando um homem no rosto. Mas não precisa ter preconceito, tá? Porque isso é bíblico. O que a gente tem que ter é a ciência que não importa se é beijo, se é abraço ou se é aperto de mão. O que importa é você cumprimentar a pessoa, não deixar ela passar desapercebido, tá bom? Então vamos lá para frente. Os costumes podem variar, né? Ou varia de um lugar para o outro e de uma época para outra. Mas o princípio que não muda é que os cristãos devem reconhecer uns aos outros e saudar uns aos outros, de uma maneira tão amorosa que a pessoa saudada se sinta amada e reconhecida como um membro da família de Deus. Talvez é isso, irmãos, que é o que deve falar ao nosso coração, né? Quando a gente cumprimenta ou faz um gesto de abraço, um beijo, né? É um gesto de amor. Às vezes você não sabe o dia que a pessoa teve. Uma vez o pastor Aguiar, que é jubilado hoje, né, que foi o líder da maior igreja do Brasil por muitos anos, ele disse que algumas senhorinhas da igreja esperavam ele uma fila grande para abraçar. E uma vez ele falou: irmã, por que você fica aqui? É 15, 20 minutos até chegar até a minha presença para você me abraçar. E ela disse assim: pastor, é o único abraço que eu tenho durante a semana inteira. Então eu dou muito valor a esse abraço do Senhor no final do culto. Então talvez para você é apenas um abraço, é um beijo, um aperto de mão, mas para a pessoa que está recebendo, pode ser algo que ela se sinta amada, privilegiada de estar ali e reconhecida que ela se faz presente naquele corpo ou ela é daquele corpo. Deu para entender isso? Talvez você não sinta, mas o outro sente, né? Um cumprimento, um abraço e assim por diante, tá? Vamos lá, vamos pegar algumas 4 diretrizes das saudações aí. A primeira delas, que é a saudação ou as saudações pessoais e individuais. Lá em 3 João 15, que é o versículo-chave, diz: a paz esteja com você, os amigos mandam saudações, dê saudações aos amigos um por um. Então nós temos que pensar assim, que a saudação muitas vezes é coletiva, como às vezes a gente dá uma abertura de culto, a gente cumprimenta a todos, ou também a saudação ela é individual. Então nós temos que usar esses 2 tipos de saudação. Vamos supor, você chegou num ambiente onde você chega às vezes atrasado e tal, e você vai fazer um cumprimento coletivo. Quando você chega num ambiente onde ainda não começou um culto, ou um estudo e assim por diante, você faz um cumprimento individual. Deu para entender isso aí, gente? Então, devemos saudar o irmão em Cristo de maneira pessoal e individual. Paulo se esforçava muito para saudar individualmente seus amigos e cooperadores. Vamos ver lá em Romanos 16, que ele dá um exemplo aqui disso, como Paulo tinha esse cuidado. Romanos capítulo de número 16. Capítulo 16 de Romanos. Se você tiver uma perguntinha, lembra que a gente vai pegar no final a sua pergunta, para que a gente possa estar respondendo. Vamos pegar algumas
lá no versículo de número 3, diz assim, ó, deixa eu pegar o meu zoinho aqui. Ele diz assim, ó, saudai Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Olha que interessante, primeiro ele fala de Priscila e de Áquila, era uma saudação individual. Depois Paulo passa a falar assim, ó, saudai igualmente a igreja. Agora ele mandou pela questão coletiva, tá? Olha a preocupação dele. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, aos quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. E aí a gente vai vendo que até o versículo 16, ele vai fazendo essa saudação individual e ele vai fazendo a saudação coletiva. Irmãos, por que Paulo fazia isso? É interessante que em essas duas primeiras pessoas aqui, né, Priscila e Áquila, por que ele mandava saudar essas pessoas? Eu não sei se você reparou, no versículo de número 4, diz assim, ó, aos quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. A saudação a esses dois vinha também como uma forma de reconhecimento naquilo que os dois haviam feito pelo apóstolo Paulo. Então, cumprimentar e saudar muitas vezes é um reconhecimento de que aquele irmão é importante para você. Amém por isso, gente? Então lembre, né, seja grato ao Senhor pelas pessoas, cumprimente as pessoas por gratidão dessas pessoas estarem caminhando com você ao seu lado, porque nós fazemos parte de uma só família. Romanos então 16, né, é quase todo dedicado às saudações. O aspecto individual das saudações é salientado também por João, que era o apóstolo do amor. Em João 3,15 ele fez isso, né? Ao que parece, os apóstolos criam que o amor cristão devia ser expressado de maneira pessoal e individual, sempre que possível, assim deve ser até hoje. Então a gente vai ver Paulo, a gente vai ver Pedro, a gente vai ver João, dando valor à questão da saudação. É como um afeto, é como uma expressão de amor que nós temos uns pelos outros, tá bom? Nós devemos então saudar ou cumprimentar, assim melhor dizendo. Se você crê nessa implicação do mandamento, há de concordar que não é papel apenas do pastor ou do principal dirigente procurar saudar individualmente, e de preferência pelos nomes, o maior número possível de irmãos, antes e depois das reuniões. Eu vou fazer um teste aqui, vamos fazer uma coisa prática. Deixa eu pegar alguém que está no nosso começo. A gente teve um visitante domingo que ele voltou hoje. O pastor Zé Roberto não vale falar o nome dele, tá? Porque ele conversou com ele no final do culto. Mas quem falar o nome desse irmão que nos visitou, calma, não vou dar uma vara de pesca, já adianto. Não vou dar anzol, chumbada, nada, tá? No máximo um peixinho para você pescar os maiores. Mas é brincadeira, você lembra? Qual que é o nome dele? Ian, isso aí, é o Ian que está lá com a gente lá no fundo. Não é só papel meu, não é só papel do dirigente ou do líder, é papel de todos nós, é estar atento. Você gosta de ser chamado pelo nome? Quem que gosta? Todos nós gostamos, não gostamos? Né? Lee, Wellington Lee. Isso é bom. Já estava se sentindo importante, né? Era o jaleco que estava escrito Amanda. Mas a gente gosta, né? Quando a gente vai no mercado, eu gosto de ver o crachá e chamar pelo nome. Porque não, é uma pessoa que está trabalhando para o meu favor ou em meu favor. Eu não sei se está muito, né, hoje, porque está tão caro o mercado. Enfim, ela está lá, ela tem um nome, né? E a gente precisa cumprimentar as pessoas pelo nome, né? É muito mais fácil quando é o irmão, né? Mas o irmão tem nome.
Ele tem um RG, um CPF e assim por diante, tá? E pastor também tem nome, né? Pastor Fernando, pastor Zé Roberto, né? Não é o título, nós também temos um nome, tá bom? Então lembre disso, tá? Cumprimente, né? Independente se você é líder ou não. Ah, mas o pastor não foi cumprimentar, vai você, corre lá. Antes de terminar o culto, já vai lá correndo. Eu às vezes fico aqui preso, ou pastor, vai lá, pega o nome, fala, ó, é bom ter você aqui no nosso meio e assim por diante, tá? Vamos lá, o segundo ponto aí, dentro aí das diretrizes da saudação. O segundo ponto é, saudações oferecidas com imparcialidade. Isso aqui é muito bom. Sabe por quê, irmãos? Porque nós devemos ser imparciais na questão de cumprimentar. Amizade a gente vai ter com poucas pessoas, mas cumprimentar a todos, tá? Intimidade é diferente do que Paulo está falando aqui. Paulo está falando da questão de saudar, e aí não deve haver a imparcialidade, né? Vamos ler o texto, 1 Coríntios 1, versículo 2 e 3. A Aninha vai pôr lá para a gente no telão, para quem não tem a Bíblia, desculpa, para quem não tem a revista também. Primeira Coríntios 1, versículo 2 e 3 diz assim: a igreja de Deus que está na cidade de Corinto, escreva a todos os que, pela sua união com Cristo Jesus, foram chamados para pertencerem ao povo de Deus. Também para aqueles que em todos os lugares adoram o nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dele e nosso. Olha o que Paulo fala aí, né? Em todos os lugares onde adoram, ou qualquer tipo de pessoa, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, esteja com vocês. Então nós devemos saudar com imparcialidade os irmãos. Nós devemos ser imparciais, independente da questão financeira, da raça, independente. Nós temos que ter imparcialidade no nosso meio. Hebreus capítulo 13, vamos ler lá, versículo 24. Eu gostei desse comentário aqui da lição. Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 24. Olha o que diz aí a palavra do Senhor, ó. Você quer ler, Roger? Pode ler para a gente. Saudai todos os vossos chefes e todos os santos. Os da Itália os saúdam. Amém, obrigado. O que diz aí então? Né, que eles deveriam saudar, né, os guias ou chefes ou líderes, bem como todos os santos. Aparentemente ele faz uma distinção, mas não é uma distinção de pessoas que ele está fazendo. A Bíblia fala, e nós vamos ver aqui depois, que nós devemos honrar a quem merece honra. Vamos supor, tem um pastor visitando aqui a nossa igreja, o pastor Mauri, que é o nosso superintendente, vem visitar a igreja aqui. Eu vou fazer uma saudação coletiva, mas eu também tenho que honrar o líder que está aqui, vocês concordam comigo? Então aí é uma saudação, não com, está puxando o saco, não gente, ele é o nosso líder, e a gente tem que honrar o nosso líder. E é isso que ele fala aqui na lição, né? Isso não significa que estamos impedidos de salientar na saudação ao grupo provas de especiais amizade por certos irmãos, ou expressões de reconhecimentos de feitos excepcionais. Lembra quando Paulo ele vai falar de Priscila e de Áquila? Por que Paulo fez um cumprimento diferente para eles, irmãos? Era puxar saco deles? Diz que os dois quase que morreram em favor de Paulo. Se tiver ou uma família dessa na igreja, você vai honrar sempre. Quero agradecer, porque se não fosse esses dois aí, eu não estaria aqui hoje. Então, não é parcialidade, ele estava sendo imparcial, mas ele estava honrando a quem merecia honra. O que significa, isto sim, é que não devemos ignorar a presença de outros irmãos menos conhecidos ou apreciados. É aqui que entra o X da questão. É você não tratar as outras pessoas com desdém. Às vezes a pessoa não tem uma certa influência na igreja e nem por isso eu tenho que deixar de cumprimentar ela.
Às vezes é uma pessoa simples que está aqui frequentando somente os cultos, mas que às vezes ora todo dia por você e você não sabe. Cumprimenta, né? Não deixa essa pessoa de lado. O apóstolo Tiago diz que se fizermos acepção de pessoas, especialmente em relação à maneira de tratarmos os irmãos quando nos reunimos, seremos arguidos pela lei como transgressores. Vamos ver Tiago 2,9? Alguém vê para mim, por favor? Tiago capítulo 2, versículo 9. Mas, se o fazer acepção de pessoas, cometeis pecados, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Amém, obrigado, Roger. Então, olha o que diz aí, que se nós fizermos acepção de pessoas, nós estamos cometendo pecado, e seremos julgados por isso, né? Eu não me lembro certo o texto, mas Jesus reprovou isso também, né? Quando chegar alguém com um anel de ouro lá, cheio de corrente, não coloque ele nos primeiros bancos, ou não faça honra só porque ele é rico, trate todos da mesma forma, de igual forma, tá bom? Então nós temos que estar atento a essa questão. Terceiro, já estamos caminhando aí praticamente para o final. Saudações mais formais. Tem um texto aí de Romanos 16, 12, se vocês quiserem voltar lá, tem uns nomes aí muito bonitos para a gente ler. Vamos lá, Romanos capítulo 16, versículo de número 12. Alguém quer ler? Vou dar essa oportunidade e privilégio de você ler esses dois nomes lindos. Vamos lá, pode ler. 16, versículo de número 12. O 16, 12. Amém, obrigado, pastor. Olha que interessante, né? Paulo fala para saudar essas duas, né? Trifena e Trifosa, que é extremamente difíceis esses nomes, aos quais trabalhavam no Senhor. Está vendo que é uma saudação mais formal agora? Não é informal, é uma coisa direcionada. Por que ele está falando isso? Porque essas irmãs trabalhavam no Senhor e provavelmente auxiliavam Paulo no seu trabalho também pastoral ou missionário, tá? Então é por isso que ele dá essa atenção especial. E ele lembra aqui também da outra chamada Pérside, que também trabalhou muito no Senhor. Então é um reconhecimento formal. As saudações mais formais devem comunicar a aceitação da pessoa e, se possível, incluir alguma expressão de reconhecimento ou apreço pelo trabalho que realiza. Irmãos, isso aqui a gente tem que fazer enquanto a pessoa está viva. Morto não recebe homenagem. O pastor Joaquim Lima, ele já não ouve mais. Ele deixou o legado dele aqui. O pastor Manuel, legal, pastor, obrigado porque o senhor trabalhou aqui, fez, pastor Marcos, legal, agora quem morreu, acabou. Então a saudação, o agradecimento tem que ser em vida, por pessoas que realizam trabalho no Senhor. Gaio também, né, não teve dúvidas sobre ser ou não ser aceito por João depois de ler a saudação que este colocou no início da sua terceira carta, que ele diz assim: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Olha que saudação bonita. Puxa saco de Gaio, João? Não. Provavelmente eles tinham um relacionamento íntimo. E aqui ele faz uma saudação honrosa, né? Dizendo que ele é amado. E é assim que nós devemos fazer. Às vezes não reconhecemos com apreço as boas realizações dos outros, mas a Bíblia diz, Romanos 13, 7, a quem respeito, respeito, e a quem honra, honra. Então que nós possamos ter isso no nosso meio, além de saudar, que nós possamos também honrar, não só os líderes, mas pessoas que se destacam às vezes no trabalho que têm feito. E é tão interessante, irmãos, que às vezes tem pessoas que faz tanto, mas não aparecem na igreja, sabia disso? Tem gente que faz muito, mas não aparece igual às vezes eu, o Ministério de Louvor, Diaconia, mas faz muito. O Nani é um deles, ele está lá quietinho no fundo, ninguém está vendo ele,
Por muito tempo na pandemia, ninguém sabia quem gravava, pelo menos as pessoas de fora. Então nós temos que honrar, agradecer, saudar, cumprimentar, abraçar, falar: Nani, obrigado, porque nós transmitimos para milhares de pessoas a palavra de Deus através da gravação que você fez, tá bom? Então nós temos que ter essas mais formais. E aí entra o último aqui, que é a saudação negada. Qual que é esse tipo de saudação? Vamos lá abrir em 2 João, só tem também um capítulo, 2 João, versículo de número 10. 2 João, versículo de número 10. Aqui João, ele fez algo que até a gente desconfia, né? Vamos ver aí? Versículo 10 diz assim: se alguém vem ter convosco que não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis as boas-vindas. Porquanto aquele que lhe dá as boas-vindas, faz-se cúmplice das suas obras más. Por que que o João ficou nervoso? João era um apóstolo do amor. E por que que ele ensinou então que eu tenho que negar algumas saudações ou não receber essas pessoas até em casa? Para quem? E a gente explica. A saudação cristã não deve ser estendida a nenhuma pessoa que, dizendo-se irmão, ensine doutrinas contrárias ao Evangelho. João, ele é muito duro com essa relação, e alguns apóstolos também. A gente não deve nem receber em casa, porque está trazendo outra doutrina, está trazendo um outro ensinamento. E a palavra fala que um pouco de fermento leveda toda a massa. Cuidado com isso. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Irmãos, hoje a internet, ela é um campo onde a propagação de heresias, ele é assim, é um campo cheio, né? Ou eu posso dizer minado, cheio de pegadinhas, cheio de ciladas para você cair. Esses dias a gente pegou um vídeo no final de uma escola não, num culto de manhã, de um pastor ensinando umas coisas, e é interessante que essas pessoas que ensinam heresias, elas andam na verdade, mas eles também falam mentira. Então numa frase, eles jogam a verdade, mas eles jogam também uma mentira. E é nisso que a gente tem que tomar cuidado. Esse tipo de coisa, a gente não deve nem ter contato nenhum. Contato nenhum. Talvez aqui não é colocar fisicamente, mas é também não colocar através de um vídeo. Gente que não prega a palavra de Deus conforme a Bíblia ensina a cada um de nós. Dessa maneira, nós temos que ser mais firmes, né? Mesmo João sendo o apóstolo do amor, ele fala que a gente não deve saudar ou nem mesmo abrir a porta da nossa casa, né? Ele fala, nos adverte a respeito então dessas pessoas que são as enganadoras, né? E isso está cheio no mundo de hoje. Através de vídeos, através de postagens, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E a conclusão final diz assim: o valor desse mandamento é grande, cumpri-lo ajuda a criar um ambiente de amor e de afeto fraternal entre os cristãos. Isso aqui é bem interessante, irmãos. A gente já está terminando, mas presta atenção nisso, ó. O valor é grande, por quê? Né, que ajuda a gente a cumprir e criar um ambiente de amor e afeto fraternal. Uma igreja que não cumprimenta um ao outro, ela nunca vai se multiplicar. Porque uma das coisas que traz a multiplicação é o amor que nós temos uns pelos outros. Lembra de Atos, capítulo de número 2? Por que Deus acrescentava almas que iam sendo salvas? Porque aquelas pessoas cuidavam umas das outras. Aquelas pessoas, elas manifestavam amor através das suas ações, e assim Deus então mandava pessoas para irem sendo salvas e libertas. Saudando uns aos outros de maneira constante e coerente, a igreja fica mais unida e ganha maior ânimo para expressar seu mútuo amor em Cristo de muitas maneiras. Então, nós ficaremos mais fortes se nós estreitarmos esse elo entre nós. A partir do que, gente? De uma saudação, tá? Obrigado, Dri. Valeu. Às vezes a gente fala, eu te amo, irmão, mas não cumprimento o irmão.
não dá um abraço, não dá um beijo. Que amor que é esse? O amor deve ser expressado através de ação, através de atitude, tá bom? Deixa eu ver se tem alguém que tem alguma pergunta aqui. E você que está aqui na igreja, já segura aí. O seu primo está online aí, o Fábio Belelli, um abração para ele. A Paula também está junto, a Sônia, a irmã da Silvana, a Sheila, a Sílvia, o Dimas está presente aqui e também deu um Deus seja louvado, a Ruth Alves, a Paula aqui, ó, pastor, e quando o irmão não gosta do cumprimento com beijo? Dá a mão para ele. Porque às vezes a pessoa não gosta mesmo, né? Não gosta. Tem gente que gosta de receber beijo, tem uns que não gostam. Então você cumprimenta com a mão ou assim por diante, tá? A dona Denise também está com a gente. Vamos orar por esses irmãos que estão em casa e depois o Nani vai encerrar o vídeo e a gente vai trocar uma ideia aqui entre nós ou perguntas entre nós. Vamos fazer isso? Paizinho, muito obrigado por essas pessoas que estão no YouTube participando desse estudo online. Que o Senhor possa derramar da Tua graça sobre cada uma dessas pessoas. Que o Senhor possa visitar com a doce presença do Teu Espírito Santo e fazer morada nesses corações. Que essas pessoas se sintam amadas, protegidas, guardadas pelo Senhor e que o Senhor cumpra na vida de cada uma delas a boa obra de Cristo Jesus. Nós oramos, ó Deus, por aqueles que estão sofrendo também, que estão em casa, que o Senhor manifeste a Tua glória, que o Senhor manifeste a Tua cura sobre esses irmãos e irmãs, e que a restauração de vida aconteça na vida de cada uma delas, Senhor. Assim oramos agradecidos pela Tua palavra e por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um abraço para quem está aí pelo YouTube. O Pedro também, ele está saudando os irmãos, está brincando aqui, gente, saudando os irmãos com a paz do Senhor. Aos discípulos que a gente tem. Amém. Já terminou o Nani. Alguém quer fazer alguma pergunta aqui entre nós?